Minha filha doutora me chamou de burra na frente de 150 convidados no aniversário de 38 anos dela. 3 minutos depois, um corretor ligou no Viva Voz dizendo que meu terreno, no mato, tinha virado 4.500.000 reais. Eu estava ali parada, segurando o bolo de chocolate que passei a madrugada fazendo, quando a Viviane cortou meu discurso no meio. Ai, meu Deus, nós lutamos, mãe. Volta para a cozinha que intelectualidade não é seu forte. Que vergonha! O silêncio que caiu naquela varanda gourmet foi do tipo que faz a gente ouvir o próprio coração batendo errado. Eu vi as amigas ricas dela olhando para o chão. Vi o namorado novo dela, aquele empresário de sobrenome composto, franzir a testa. Vi meu neto Lucas, 10 anos, abaixar a cabeça para o prato. Coloquei o bolo na mesa. Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei. Uma lágrima desceu, eu nem tentei esconder. Foi quando o celular velho tocou no bolso do avental, alto, daquele jeito que constrangia a Viviane. Ela sempre pedia para eu deixar no silencioso quando vinha na casa dela. Atendi sem pensar, o dedo suado escorregando na tela rachada. Dona Raimunda? É o Clóvis. A senhora tá sentada? Não tava. Tava em pé, com 150 pares de olhos me julgando. O grupo hoteleiro aceitou a contraproposta. Vão pagar 4.500.000 reais no terreno da senhora em São Miguel dos Milagres. Querem a escritura para ontem, pagamento à vista. Comenta aí de qual cidade você está acompanhando essa história. Mas deixa eu voltar para o começo. Deixa eu te contar como é que chegou nisso tudo. Eu me chamo Raimunda da Silva. Tenho 64 anos, sou viúva faz 20, aposentada do INSS depois de 35 anos lavando roupa e fazendo comida em casa de gente rica. Minhas mãos têm calo em cima de calo. Minhas varizes parecem mapa. Meu joelho esquerdo range quando chove. Moro numa casinha simples no Jabaquara, aquelas de portão verde que a gente comprou quando o bairro ainda era meio mato. 3 cômodos, um banheiro, quintal com pé de acerola. Quitada. Essa palavra é importante. Quitada. Cada tijolo ali foi pago com sangue meu e do meu falecido, o João. João era pedreiro. Morreu num acidente de obra quando a Viviane tinha 18 anos, recém-entrada na faculdade de Direito. Caiu de um andaime de 7 metros. A construtora pagou uma indenização, 180.000 reais. Dinheiro que eu nunca tinha visto junto na vida. A Viviane queria que eu investisse numa poupança grande, naqueles fundos que o gerente do banco vivia empurrando. Mas eu não confio em papel que eu não entendo. Então peguei metade daquele dinheiro, 90.000 reais, e fui fazer uma coisa que todo mundo achou loucura. Comprei um terreno na praia. Era 2003. A Viviane estava no 2º ano de Direito, trabalhando meio período num escritório pequeno, ganhando mixaria. Eu ainda fazia faxina em 3 casas. Uma colega de trabalho, a Neuza, me contou que o primo dela estava vendendo lote no litoral de Alagoas, num lugar chamado São Miguel dos Milagres. É longe pra caramba, Raimunda, não tem asfalto direito, mas a praia é bonita que dói. Fui de ônibus. 26 horas de viagem. Cheguei num povoado de pescador com rua de areia e casa de taipa. O mar era verde claro, transparente. Tinha coqueiro, tinha silêncio. O lote que o primo da Neuza estava vendendo ficava a 200 metros da praia, num terreno meio alagado, cheio de mangue. É brejo, dona, mas tá barato, 90.000 à vista. Paguei. A Viviane quase teve um treco quando eu voltei com a escritura amarelada. Mãe, a senhora comprou um pântano no fim do mundo. Podia ter investido em alguma coisa que desse retorno. Guardei a escritura numa lata velha de biscoito maisena. Nunca mais olhei. Voltei para o que eu sabia fazer: trabalhar. A Viviane se formou em 2006. Fiz uma festa pequenininha, churrasco no quintal, cerveja em caixa de isopor. Ela queria formatura em buffet, vestido importado, aquelas coisas. Eu não tinha. Paguei o que pude. Ela ficou emburrada o dia todo, tirando fotos só com as amigas, nunca comigo. Começou a trabalhar como advogada associada num escritório médio. Ganhava 4.500 reais.
Alugou um apartamento de 2 quartos em Moema, condomínio com piscina. O aluguel era 1.800. Eu achei caro. Mãe, eu preciso morar num lugar de nível. Não posso receber cliente em barraco. Barraco era a minha casa. Foi mais ou menos nessa época que começou o que eu chamo de sangria. No começo era pequeno. Uma ajuda aqui, outra ali. Mãe, me empresta R$ 300 que o salário atrasou. Mãe, preciso de 500 para comprar roupa para o trabalho. Mãe, o carro quebrou. Me dá 1.200 que eu te pago mês que vem. Nunca pagava. Eu anotava tudo num caderninho. Não porque eu ia cobrar, mas porque eu tinha medo de esquecer. Medo de ficar velha e achar que inventei. Em 2009, a Viviane casou. O marido era um publicitário, ganhava bem, usava camisa de marca. Ela passou a assinar o sobrenome dele, Viviane Silva Bittencourt. Achava chique. Tiveram o Lucas em 2015. Eu fui para o hospital, fiquei com ela no quarto, segurei a mão dela nas contrações. Quando o menino nasceu, ela disse: Mãe, você pode ficar uns dias lá em casa depois que eu sair daqui? Para me ajudar. Fiquei 3 meses. Limpava, cozinhava, lavava a roupa do bebê, acordava de madrugada para dar mamadeira. A Viviane tirava foto do Lucas com roupa cara, postava nas redes sociais, recebia elogio. Eu aparecia no fundo, de avental, sempre cortada. O casamento durou 5 anos. O publicitário arrumou outra. A Viviane ficou com o apartamento, alugado, a dívida do carro, um Jeep Compass financiado em 72 vezes e a guarda do Lucas. Foi aí que a sangria virou hemorragia. Ela me ligava chorando. Mãe, não vou conseguir pagar o condomínio esse mês. São 1.800. Você pode? Eu pagava. Mãe, o Lucas precisa de tênis novo para a escola. Aquele que os amiguinhos usam custa 600. Eu pagava. Mãe, a geladeira pifou. Preciso de 3.000 para uma nova. Eu pegava emprestado e pagava. Minha aposentadoria era 2.300. A pensão do João, que eu recebia, era mais 2.300. Total, 4.600 por mês. Eu fazia bolo de pote e salgado para fora. Ganhava mais uns 1.500. 6.100 reais no total. Meus gastos eram simples. Remédio de pressão, 120. Feira no mercadinho da esquina, 400. Luz e água, 250. Somando tudo, eu gastava 1.200 comigo. Sobrava 4.900. A Viviane sugava 2.000 por mês. Às vezes mais. Eu ficava com o resto. Ia guardando, juntando, sonhando que um dia ia ter o suficiente para... Para quê? Nem sei. Para existir sem ter que implorar. Mas o pior não era o dinheiro. O pior era o jeito que ela me tratava. A Viviane tinha vergonha de mim. Quando ela recebia visita, eu tinha que ficar na cozinha. Mãe, fica ali dentro, faz um cafezinho, não precisa sair não. Quando a gente ia em lugar chique, ela pedia para eu não falar muito. Mãe, só escuta, não dá opinião. Você não entende desses assuntos. Ela corrigia meu português na frente dos outros. Uma vez a gente estava no mercado, eu comentei com a moça do caixa. Nós vai levar essas sacolas. A Viviane deu uma risada aguda, olhou para a moça e falou alto. Ela quis dizer, nós vamos. Desculpa, minha mãe não teve estudo. A moça do caixa me olhou com pena. Eu fiquei calada o caminho inteiro de volta. A Viviane cantarolava. Teve um Natal que ela deu uma festa. Convidou os sócios do escritório, gente engravatada, mulher de salto. Eu passei 2 dias fazendo tender, farofa, arroz à grega, fiz tudo. Na hora de servir, ela pediu para eu usar um uniforme. Mãe, vai ficar mais apresentável. Peguei esse vestido preto na Renner, fica discreto. Era o uniforme de empregada. Eu vesti. Fiquei a noite toda enchendo copo de vinho, recolhendo prato sujo, lavando louça. Ninguém me agradeceu. A Viviane apresentava a comida como se ela tivesse feito. Nossa, Viviane, que tender maravilhoso! Ai, obrigada, receita de família. Eu estava ali do lado, com a mão na pia. Mas eu aguentava. Aguentava porque eu amava ela. Porque ela era tudo que eu tinha.
porque eu achava que mãe era isso, se anular para a filha brilhar. E aguentava porque eu amava o Lucas. Aquele menino era a luz, olhos escuros iguais aos do avô, sorriso largo. Ele me chamava de Vó Rai. Dormia no meu colo, pedia para eu contar história. Mas de uns tempos para cá, eu via ele mudando, repetindo coisas da mãe. Vó, essa sua blusa é de pobre. Vó, você fala errado. Vó, minha mãe disse que você não estudou porque não quis. Cada frase era uma facada. Aí chegou o domingo, 23 de junho de 2024, aniversário da Viviane, 38 anos. Ela me ligou na quinta. Mãe, vou fazer um almoço aqui no domingo. Nada muito grande, só uns amigos. Você pode fazer aquela sua feijoada? Sabe, para economizar com buffet. Claro que eu podia. Cheguei no apartamento dela sábado de manhã, 8 horas. Trouxe a carne de casa, a linguiça, o feijão preto de molho desde sexta. Passei o dia cozinhando. A Viviane ia e vinha arrumando a mesa, a varanda, pendurando pisca-pisca. Provou a feijoada. Fechou os olhos. Mãe, ficou perfeita. Mas amanhã, quando o pessoal chegar, você fica na cozinha, tá? Eu aviso quando for servir. Tá bom. E mãe, se precisar aparecer, tenta não falar muito. O pessoal é meio exigente. Dormi no sofá dela. Acordei 5:30 da manhã para fritar a banana, fazer a farofa, preparar a couve. Às 10, estava tudo pronto. Os convidados chegaram meio-dia, uns 20, talvez 30. Gente bonita, roupa cara, perfume importado. A varanda estava linda, mesa posta, arranjo de flor. Eu fiquei na cozinha, ouvia as risadas, o barulho das taças, a voz da Viviane estridente, contando anedota de tribunal. Quando deu 1 hora, ela me chamou. Mãe, traz a feijoada e traz o bolo também já. Coloquei a panela grande numa travessa térmica, levei. A galera fez festa. Que cheiro bom! Peguei essa receita com uma cozinheira incrível, disse a Viviane, sorrindo. Voltei para a cozinha, busquei o bolo. 3 andares, cobertura de chocolate, morangos frescos. Tinha feito de madrugada, com o último resto da minha aposentadoria do mês. Levei para a mesa. Todo mundo bateu palma. A Viviane apagou as velas. Pediu silêncio. Gente, obrigada por estarem aqui. Esse ano foi incrível. Consegui uma promoção. Tô quase sócia do escritório. Ela seguia falando. Eu estava ali do lado, segurando o bolo ainda, esperando para cortar. Aí ela olhou para mim. E eu agradeço muito a minha mãe, que sempre me apoiou. Mãe, quer falar alguma coisa? A pergunta me pegou de surpresa. Eu não esperava. Mas senti um calor no peito. Um orgulho antigo, daqueles que a gente guarda escondido. Eu fico muito orgulhosa, porque nós luto muito para ela virar doutora. Foi difícil, sabe? Mas... A Viviane deu uma risada aguda. Cortou minha fala. Ai, meu Deus! Ela olhou para os convidados. Nós lutamos, mãe. Lutamos. É verbo, concorda com o sujeito. Risada nervosa de uns 2, 3. Ela continuou. E quem lutou mesmo fui eu, viu, gente? Nos livros, estudando de madrugada, mãe pagou as contas, o que é o mínimo que qualquer mãe faz. Olhou para mim de novo. Por favor, volta para a cozinha e corta o bolo. Intelectualidade não é seu forte. Que vergonha. O silêncio caiu que nem chumbo. Eu fiquei parada. O bolo pesava. Minhas pernas tremiam. Vi o Lucas abaixar a cabeça. Vi o namorado novo da Viviane, aquele tal de Rodrigo Henrique alguma coisa, franzir o senho. Vi uma amiga dela, de vestido florido, olhar pro copo. Coloquei o bolo na mesa. Devagar. Senti a lágrima descer, quente, queimando a bochecha. Não limpei. Foi quando o celular tocou. Volume no máximo, aquele toque de campainha antiga que a Viviane odiava. Tirei do bolso do avental com a mão trêmula. Olhei o nome. Clóvis. Corretor. Atendi. Sem querer, apertei o viva-voz. Dona Raimunda? A voz dele ecoou na varanda inteira. É o Clóvis. A senhora tá sentada? Não tava. Consegui, dona. O grupo hoteleiro aceitou a contraproposta.
Vão pagar 4.500.000 reais no terreno da senhora em São Miguel dos Milagres. Querem a escritura para ontem. Pagamento à vista, sem parcelamento. A senhora virou milionária. O barulho da festa morreu. Todo mundo olhou para mim. A Viviane ficou pálida. Eu olhei para o telefone. Olhei para ela. Clóvis, eu ligo de volta. Desliguei. A Viviane veio para cima de mim. Mãe, que história é essa? 4 milhões? Que terreno? Eu peguei a bolsa velha de couro pendurada na cadeira. Tirei o avental. Dobrei. Coloquei em cima da mesa, do lado do bolo. Olhei para ela. Aquele terreno no brejo, que você disse que era lixo. Virei as costas. Mãe, espera, a gente precisa conversar. Não esperei. Saí do apartamento. O corredor estava silencioso. Chamei o elevador. Meu reflexo no espelho estava borrado de lágrima. Desci. Na portaria, o segurança me cumprimentou. Tudo bem, dona Raimunda? Tudo. Peguei o ônibus na avenida. Sentei na janela. O sol estava forte. Minha cabeça doía. O celular não parava de tocar. Viviane. 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 Desliguei. Fui para casa da dona Cida, minha vizinha. Bati na porta. Ela abriu de roupão, novela ligada. Raimunda? Que cara é essa? Posso dormir aqui uns dias? Ela nem perguntou mais nada. Me puxou para dentro. Naquela noite, deitada no sofá da Cida, eu liguei pro Clóvis. Seu Clóvis, desculpa o vexame mais cedo. Que vexame, dona? A senhora tá feliz? Esse dinheiro é a vida da senhora mudando. Eu preciso de ajuda. Não sei mexer com essas coisas. Amanhã a gente se encontra no cartório. Levo os papéis. A senhora só assina. Eu cuido do resto. Obrigada. De nada. E dona Raimunda? Sim? Aquela moça que estava gritando no fundo da ligação era sua filha? Fiquei quieta. Não deixa ninguém estragar isso para a senhora. Esse dinheiro é seu, só seu. Desliguei. Fiquei olhando para o teto. A casa da Cida cheirava a café velho e sabão em pó. Ouvia novela na sala ao lado. Peguei o caderninho da bolsa. Aquele que eu anotava os gastos. Abri na última página. Fiz a soma de cabeça. 20 anos ajudando a Viviane. Faculdade. 120 mil. Livros, xerox, mensalidade quando ela não conseguia pagar. Apartamento. 240 mil. Condomínio, reformas, móveis. Carro. 80 mil. Entrada, parcelas que ela não pagou. Roupas, presentes, emergências, 50 mil. Total, 490 mil reais. Quase meio milhão. Fechei o caderno. Dormi. No dia seguinte, segunda-feira, 9 da manhã, eu estava no cartório. O Clóvis estava lá. Homem simples, uns 60 anos, camisa de manga curta, pasta velha debaixo do braço. Ele sorriu quando me viu. Dona Raimunda, trouxe tudo. A escritura tá aqui. Sentamos numa salinha. Ele abriu a pasta, espalhou os papéis. Olha só. O terreno da senhora tem 8.000 metros quadrados. Fica numa APA, Área de Proteção Ambiental. Por isso, nunca deu para construir muito. Mas agora saiu um decreto federal autorizando empreendimentos sustentáveis. Um grupo espanhol quer fazer um resort ecológico. Pagam bem porque querem começar logo. 4.500.000? Isso, líquido. Imposto a gente paga direto na transação. Eu olhei para a escritura amarelada. Tava ali meu nome, Raimunda da Silva. Data, 12 de março de 2003. E se eu assinar, quanto tempo demora para cair? 5 dias úteis. TED direto na sua conta. Eu não tenho conta que segura esse dinheiro. Ele riu. A gente abre, hoje mesmo, no banco depois daqui. Peguei a caneta. Minha mão tremia. Assinei. O tabelião carimbou. Clóvis apertou minha mão. Parabéns, dona. A senhora merece. Fomos pro banco. Abriram uma conta nova. Poupança grande com gerente exclusivo. A moça era educada. Me ofereceu café. Dona Raimunda, em 5 dias úteis o valor estará disponível. A senhora quer investir em alguma coisa? Não sei. Não entendo. O Clóvis se intrometeu. Ela vai pensar. Por enquanto deixa render na poupança mesmo. A moça concordou.
Saímos do banco. 12:30, sol quente. Seu Clóvis, obrigada. Não precisa agradecer. Eu só fiz meu trabalho. A sorte foi da senhora. Ele olhou para mim. Posso te dar um conselho? Pode. Não conta para ninguém, nem para a família. Dinheiro muda as pessoas. Eu ri, amargo. Já mudou. Voltei para casa da Cida. 3 dias se passaram. O celular não parava. Viviane ligava. Mandava mensagem. Mãe, me atende. Mãe, para de infantilidade. Mãe, a gente precisa conversar sobre esse dinheiro. Eu não respondia. No 3º dia, ela apareceu na porta da Cida. Bateu. A Cida atendeu. Raimunda não quer ver ninguém. Eu sou filha dela. Sai da frente. A Cida é brava. Cruzou os braços. Sua mãe tá descansando. Você maltratou ela. Agora aguenta. A Viviane ficou vermelha. Gritou. Mãe, eu sei que você tá aí dentro. Para com isso. Esse dinheiro é da família. A gente decide junto. Eu tava na janela, olhando. Ela tava diferente. Cabelo preso de qualquer jeito. Sem maquiagem. Bolsa velha. Pela primeira vez em anos, ela parecia humana. Mas eu não desci. A Cida bateu a porta. Viviane ficou gritando uns 5 minutos. Depois foi embora. Naquela noite, o dinheiro caiu na conta. Eu recebi uma mensagem do banco. Depósito identificado. 4.537 mil reais. Fiquei olhando para o número. 4.537 mil reais. Eu nunca ia gastar isso tudo. Mas também nunca mais ia pedir nada para ninguém. Liguei para o Clóvis. Caiu. Eu sei. O gerente me avisou. E agora? Agora eu quero contratar um advogado. Para quê? Para blindar esse dinheiro. Para ninguém encostar. Ele ficou quieto 1 segundo. Eu conheço um, sério, honesto, rival do escritório da sua filha, inclusive. Melhor ainda. Amanhã, 10 horas, eu levo você lá. No dia seguinte, conheci o Dr. Augusto, homem de uns 50 anos, escritório pequeno, mas arrumado, estante cheia de processo. Contei tudo. A humilhação, a sangria, o terreno. Ele ouvia, anotando. Dona Raimunda, a senhora quer fazer o quê? Quero que esse dinheiro fique só comigo. Que se eu morrer, vá pro meu neto. Mas que minha filha não encoste. Ele ajeitou os óculos. Podemos fazer um fundo fiduciário pro menino. E um testamento blindado. Mas tem uma coisa. O quê? Sua filha pode tentar alegar que a senhora é incapaz, senil, analfabeta, tentar uma interdição. Senti o peito apertar. Eu não sou louca. Eu sei, mas ela pode tentar. Então vamos nos preparar. Ele me encaminhou para uma psiquiatra. Fiz exames, testes de memória, cognição, raciocínio lógico. Passei em tudo. Dona Raimunda tem capacidade plena, lúcida, orientada, sem sinais de demência ou vulnerabilidade. O laudo foi juntado ao processo preventivo. Voltei para o Dr. Augusto 1 semana depois. Pronto, agora a senhora está protegida. E o dinheiro? Eu sugiro investimento conservador. Tesouro Direto, CDB, vai render uns 35 mil por mês, sem mexer no principal. 35 mil, por mês, sem fazer nada. Eu ganhava 6 mil quebrando as costas. Saí do escritório tonta. O Clóvis me esperava na recepção. E aí? Tá resolvido. Ele sorriu. Quer tomar um café? Quero. Fomos numa padaria perto. Pedi pão de queijo e café com leite. Ele pediu a mesma coisa. Dona Raimunda, posso perguntar uma coisa? Pode. Por que a senhora nunca vendeu aquele terreno antes? Devia saber que valia alguma coisa. Eu pensei. Acho que eu guardei porque era a única coisa que ninguém podia tirar de mim. Ele ficou quieto. Paguei a conta. Ele reclamou, mas eu insisti. Voltei para casa da Cida. Mais 1 semana passou. A Viviane não parava. Agora ela vinha com o Lucas. Batia na porta. O menino chorava. Vó Rai, abre, eu quero te ver. Meu coração partia, mas eu não abria. A Cida ia até a porta. Viviane, você tá usando o menino, que nojo. Ele tem direito de ver a avó. Tinha.
antes de você humilhar ela na frente de todo mundo. Um dia, a Viviane deixou uma carta debaixo da porta. A Cida pegou. Me deu. Abri. Era escrita à mão. Letra bonita, caprichada. Mãe, eu errei. Eu sei que errei. Me desculpa pelo que eu disse no meu aniversário. Eu estava nervosa, com medo de decepcionar as pessoas. Mas não era desculpa. Você não merecia. Eu sei que você tá brava. E tem todo o direito. Mas a gente precisa conversar. Esse dinheiro é uma bênção. Podemos investir juntas, comprar uma casa maior, garantir o futuro do Lucas. Por favor, me dá uma chance. Sua filha, Viviane. Rasguei a carta. Joguei no lixo. 2 semanas depois da venda, eu fiz uma coisa que nunca tinha feito na vida. Entrei numa loja de roupa cara. Não foi na C&A. Não foi na Riachuelo. Foi numa boutique de shopping, daquelas com manequim na vitrine, usando vestido que custa mais que minha conta de luz de 6 meses. A vendedora olhou para mim de cima a baixo. Eu tava de chinelo, calça velha, blusa desbotada. Pois não? O tom era de quem queria dizer: o brechó é ali na esquina. Eu respirei fundo. Quero um vestido, bonito, que sirva em mim. Ela piscou. A senhora tem algum evento? Tenho, a vida. Levei 3 vestidos para o provador. O primeiro era azul marinho, tecido bom, caía bem. Olhei no espelho. Não me reconheci. Parecia uma outra pessoa. Comprei. R$ 1.200. A vendedora embrulhou em papel de seda, colocou numa sacola bonita. Boa compra. Dessa vez o tom era diferente. Passei numa sapataria. Comprei um escarpão preto, confortável. R$ 450. Passei num salão. Pedi para arrumar meu cabelo. A moça perguntou: quer pintar? Hidratar? Quero tudo. Saí de lá com o cabelo cortado na altura do ombro, uma cor castanho claro que tirava uns 10 anos da minha cara. Gastei R$ 580. Voltei para a casa da Cida com as sacolas. Ela abriu a porta, me viu, gritou: Raimunda, que isso? Tu tá linda! Eu ri. Fazia tempo que eu não ria de verdade. Resolvi me arrumar. E esse cabelo, parece artista. Guardei as roupas novas. Sentei no sofá. O celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Alô? Dona Raimunda? É da escola do Lucas. Meu coração apertou. Aconteceu alguma coisa? Não. É que a mensalidade desse mês não foi paga. E a matrícula do ano que vem vence semana que vem. A mãe dele não atende. Fechei os olhos. A mensalidade era R$ 2.800. Eu sempre pagava escondido. Transferia direto para a conta da escola, sem a Viviane saber. Ela achava que o dinheiro vinha do salário dela. Eu vou resolver. A senhora é a avó, né? Precisa da autorização da mãe para... Eu sei. Vou falar com ela. Desliguei. Fiquei olhando para o telefone. O Lucas não tinha culpa de nada. Liguei para o doutor Augusto. Doutor, queria saber uma coisa. Posso pagar a escola do meu neto direto, sem passar pela minha filha? Pode. A senhora paga na tesouraria, em nome do menor. Não precisa de autorização se a senhora tiver certidão de nascimento dele. Tenho. Então, sem problema. No dia seguinte, fui na escola. A secretária me atendeu. Expliquei a situação. Quero pagar a mensalidade atrasada e a matrícula do ano que vem. Ela olhou no sistema. Tá com 2 meses atrasados, dá 5.600. E a matrícula é 3.500. Total, 9.100. Passei o cartão. Aprovado. A secretária imprimiu o recibo. Obrigada, dona Raimunda. O Lucas é um menino ótimo. Eu sei. Saí de lá com o peito apertado e aliviado ao mesmo tempo. Ele ia continuar estudando, mesmo que a mãe dele tivesse virando um desastre financeiro. Voltei para a casa da Cida. Sentei na cozinha, ela estava fazendo almoço. Cida, preciso te contar uma coisa. Ela desligou o fogo. Sentou na minha frente. Contei tudo. O dinheiro, o advogado, a escola do Lucas. Ela ficou de boca aberta. 4,5 milhões? Isso. Raimunda, tu é rica.
A palavra soou estranha. Não sei se sou rica, mas não sou mais pobre. Ela pegou minha mão. E o que tu vai fazer? Não sei ainda, mas eu estava começando a saber. Naquela noite, sozinha no quarto, abri o caderninho de novo. Fiz uma lista, coisas que eu nunca fiz. 1. Viajar de avião. 2. Ficar num hotel com café da manhã incluso. 3. Aprender a ler e escrever direito. 4. Usar roupa que eu escolhi, não que ganhei 5. Não ter medo de abrir a conta de luz. Olhei para a lista. Tracei o número 4. Já tinha feito. Tracei o número 5. Nunca mais ia ter medo. Sobrava 3 coisas. Comecei pelo número 2. Liguei para uma agência de turismo. Quero ir para a praia, num lugar bonito, hotel bom. A moça do outro lado era animada. Quantas pessoas? 2, eu e uma amiga. Quantos dias? 1 semana. Orçamento? Pensei. 10 mil reais. Ela ficou quieta 1 segundo. Fechou. Tenho um pacote em Porto de Galinhas, hotel 5 estrelas, tudo incluso. Passagem de avião, transfer, café da manhã, almoço e jantar. Dá 9.800. Quero. Ótimo. Preciso dos documentos. Passei meu CPF e o da Cida. 3 dias depois, a gente estava no aeroporto. Eu nunca tinha entrado num avião. A Cida também não. A gente ficou que nem criança, olhando tudo. O painel de voos, a esteira de mala, a lojinha de chocolate caro. Na hora de embarcar, eu tremia. E se cair? Cida riu. Se cair, a gente cai chique. O avião decolou. Eu agarrei no braço dela, fechei os olhos, senti o estômago revirar. Quando abri os olhos, a gente estava nas nuvens, brancas, infinitas. Chorei. A Cida olhou para mim. Tá passando mal? Não, tô feliz. O hotel era um sonho. Quarto grande, cama king size, varanda de frente pro mar, banheiro com banheira, roupão branco pendurado. A Cida pulou na cama. Isso aqui é coisa de novela. A gente passou 1 semana comendo camarão, andando na praia, tomando caipirinha. Eu usei biquíni pela primeira vez em 20 anos. A Cida tirou foto. Você tá radiante, Raimunda. E eu tava. Mas toda noite, antes de dormir, eu pensava no Lucas. Será que ele estava bem? Será que a Viviane estava cuidando direito? Eu queria ligar, queria ouvir a voz dele. Mas não ligava. No último dia da viagem, a gente estava tomando café da manhã. Tapioca, frutas frescas, suco de maracujá. O telefone tocou. Número estranho. Atendi. Dona Raimunda? Sim. Aqui é da administradora do condomínio onde sua filha mora. Gelei. Aconteceu alguma coisa? Não, mas... Ela tá com 3 meses de condomínio atrasado. Dá R$ 5.400. A senhora costuma ajudar ela, né? O porteiro comentou. Respirei fundo. Não ajudo mais. Silêncio do outro lado. Entendi. Então vamos ter que acionar juridicamente. Façam o que tiver que fazer. Desliguei. A Cida olhou para mim. Era dela? Do condomínio. Tá devendo. E tu não vai pagar? Não. Ela assentiu. Tá certa. Mas meu peito doeu o resto do dia. Voltamos para São Paulo no sábado. Eu cheguei em casa no fim da tarde. A casa estava do jeito que eu deixei. Poeira acumulada. Silêncio. Abri as janelas. Liguei o ventilador. Sentei no sofá velho. O celular tinha 23 mensagens. Todas da Viviane. Abri a última. Mãe, eu não sei o que fazer. Tô devendo tudo. Vão me despejar. Eu preciso de ajuda. Por favor. Tranquei o celular. Fui tomar banho. Na segunda-feira, recebi uma intimação. Era um processo. Viviane estava pedindo interdição. Alegava que eu era senil, analfabeta funcional, incapaz de gerir patrimônio, que o dinheiro do terreno devia ser administrado por ela como curadora. Li o papel 3 vezes. Minha filha estava tentando me roubar judicialmente. Liguei para o doutor Augusto. Doutor, chegou num processo. Eu sei, já fui notificado. Ela entrou com pedido de curatela de emergência. E agora? Agora a gente vai para a audiência. E a gente vai ganhar. A senhora tem laudo psiquiátrico atestando sanidade plena.
tem movimentação financeira consciente, tem autonomia. Ela não tem caso nenhum. Quando é a audiência? Daqui a 2 semanas. Dia 12 de agosto, quarta-feira, 14 horas. Anotei. 2 semanas. Nesse meio tempo, fiz mais uma coisa da minha lista. Procurei uma escola de educação de jovens e adultos. EJA. Ensino para quem não teve chance de estudar quando criança. Encontrei uma perto de casa. Escola pública, aulas à noite, fui lá numa terça. A coordenadora me atendeu. Mulher jovem, uns 30 anos, sorriso largo. A senhora quer se matricular? Quero. Nunca terminei o fundamental. Quero aprender a ler direito, escrever sem erro. Ela pegou uma ficha. Idade? 64. Ela sorriu mais ainda. A senhora vai ser a aluna mais experiente da turma. E isso é lindo. Comecei a assistir aula na quinta. A turma tinha 15 pessoas. Gente de tudo quanto é idade. Um rapaz de 22, uma senhora de 70, um homem de 40, que trabalhava de motorista de aplicativo e queria ler as placas sem gaguejar. A professora era paciente. Vamos começar com o alfabeto. Quem sabe escrever o próprio nome? Eu sabia. Tinha aprendido sozinha anos atrás. Escrevi no caderno Raimunda da Silva. A professora passou, olhou. Perfeito, Raimunda. Senti um orgulho antigo. As aulas eram 3 vezes por semana. Eu não faltava nenhuma. Aprendi a separar sílabas. Aprendi a diferença entre S e Z. Aprendi que nós vamos é diferente de nós vai. Cada palavra certa que eu escrevia era uma vitória contra a voz da Viviane na minha cabeça. No dia da audiência, acordei cedo. Vesti o vestido azul marinho que tinha comprado. O escarpão preto. Prendi o cabelo num coque simples. Olhei no espelho. Parecia outra pessoa. Peguei um táxi para o fórum. O doutor Augusto me esperava na porta. Dona Raimunda, a senhora tá linda. Obrigada. Entramos. A sala de audiência era pequena. Mesa comprida, cadeiras de cada lado. Bandeira do Brasil na parede. A Viviane já estava lá. Ela usava um tailleur cinza, cabelo preso, maquiagem discreta. A advogada dela era uma mulher de meia idade, óculos de grau, cara de poucos amigos. Quando a Viviane me viu, ela levantou. Mãe, eu não respondi. Sentei do outro lado da mesa. A juíza entrou. Mulher de uns 50 anos, toga preta, rosto sério. Bom dia. Processo número tal. Autora Viviane Silva Bittencourt, requerendo curatela da genitora Raimunda da Silva, alegando incapacidade civil. Ela olhou para Viviane. Doutora, pode expor os fundamentos. A advogada da Viviane se levantou. Meritíssima, a autora é filha única da requerida. A senhora Raimunda, com 64 anos, é pessoa de baixa escolaridade, analfabeta funcional, que recentemente recebeu quantia milionária pela venda de imóvel. Há indícios de vulnerabilidade cognitiva e risco de dilapidação patrimonial por terceiros mal intencionados. Pedimos a interdição para a proteção da própria requerida. A juíza olhou para mim. Dona Raimunda, a senhora entende o que está acontecendo aqui? Levantei. Entendo sim, meritíssima. Minha voz não tremeu. Minha filha está dizendo que eu sou louca, que não sei cuidar do meu dinheiro e que ela precisa cuidar para mim. A juíza ergueu a sobrancelha. E a senhora concorda? Não concordo. Eu criei essa menina sozinha. Paguei a faculdade dela lavando roupa e cozinhando em casa de rico. Sei muito bem cuidar de dinheiro. Tanto que guardei por 30 anos um terreno que ela chamava de lixo e que agora vale milhões. Ouvi um suspiro da advogada da Viviane. O doutor Augusto se levantou. Meritíssima, juntamos aos autos laudo psiquiátrico completo atestando que a senhora Raimunda tem plena capacidade mental, orientada, lúcida, sem sinais de demência ou qualquer comprometimento cognitivo. Também juntamos extrato bancário mostrando movimentações conscientes e conservadoras. A senhora Raimunda investiu o patrimônio de forma segura, pagou dívidas, quitou despesas. Não há indício nenhum de dilapidação. A juíza folheou o processo.
Vi o laudo, impecável. Olhou para a advogada da Viviane. Doutora, a senhora tem alguma prova concreta de incapacidade? A mulher hesitou. Meritíssima, a requerida mal sabe ler. Eu interrompi. Aprendi a ler com 40 anos, sozinha. E agora tô fazendo EJA para terminar o fundamental. Tenho professor, tenho caderno, tenho nota. Se a senhora quiser, eu leio qualquer coisa aqui. A juíza pegou um papel em cima da mesa. Leia isso aqui. Era uma petição qualquer. Peguei. Li devagar, mas sem gaguejar muito. A autora requer a concessão de medida cautelar para suspensão da movimentação financeira. Parei. Olhei para Viviane. Você quer congelar minha conta? Ela baixou os olhos. A juíza pegou o papel de volta. Dona Raimunda, a senhora mora sozinha? Moro. Paga as contas? Pago, sozinha. Luz, água, mercado. Tudo. Toma remédio controlado? Tomo remédio de pressão. Eu mesma compro. Eu mesma tomo no horário certo. A juíza olhou para o doutor Augusto. Doutor, a defesa tem algo a acrescentar? Ele se levantou. Apenas que essa ação é manifestamente infundada e movida por interesse financeiro, não por preocupação com a saúde da genitora. A senhora Viviane recebeu ajuda financeira da mãe durante anos e agora que a mãe enriqueceu, tenta tomar controle do patrimônio. A advogada da Viviane bateu na mesa. Isso é ofensivo. Minha cliente só quer proteger a mãe. Eu me levantei. Então por que ela me chamou de burra na frente de todo mundo? Por que ela tinha vergonha de mim? Por que nunca me agradeceu por nada? Minha voz rachou. A sala ficou em silêncio. A juíza tirou os óculos. Vou indeferir o pedido. A senhora Raimunda da Silva tem plena capacidade civil. Não há justificativa para interdição. Processo arquivado. Custas para a autora. Bateu o martelo. A Viviane começou a chorar. A advogada dela recolheu os papéis, irritada. Eu levantei. Minha perna estava bamba. O doutor Augusto apertou meu ombro. Parabéns. Saí da sala. A Viviane me seguiu. Mãe, espera. Parei no corredor. Ela veio, chorando. Mãe, eu não queria que chegasse nisso. Mas eu tô desesperada. Tô devendo para todo mundo. Vão me despejar. Vão tomar meu carro. Eu não sei o que fazer. Olhei para ela. Minha filha, a menina que eu embalei no colo, que eu acordei de madrugada para dar mamadeira, que eu vesti com roupa lavada no tanque, agora estava ali, destruída. E eu senti pena, mas não senti vontade de salvar. Viviane, você me humilhou, me chamou de burra, de vergonha, escondeu de mim dos seus amigos, me usou de empregada. E agora que eu tenho dinheiro, você quer me internar. Não era interdição, era curatela. É a mesma coisa, ela soluçou. Eu errei, mãe. Eu sei que errei, mas eu preciso de ajuda. Eu também precisava, e você cuspiu na minha cara. Virei as costas. Ela gritou. Você vai me deixar na rua? Eu sou sua filha. Parei. Olhei para trás. Você vai aprender a se virar, igual eu aprendi. Saí do fórum. Na rua, o sol estava forte, o trânsito barulhento. Respirei fundo, livre. 3 semanas depois da audiência, eu estava na aula de português quando o celular vibrou. Era a escola do Lucas. Atendi lá fora, no corredor. Dona Raimunda, desculpa ligar de novo. É que o Lucas faltou 3 dias seguidos. A gente tentou falar com a mãe dele, mas ela não atende. A senhora sabe de alguma coisa? Meu coração disparou. Não sei. Vou verificar. Desliguei. Fiquei parada ali, as pernas tremendo. 3 dias. Liguei para Viviane. Chamou, caixa postal. Mandei mensagem. O Lucas tá bem? Nada. Esperei 10 minutos. Nada. Peguei minha bolsa, avisei a professora que precisava sair. Fui de táxi pro apartamento da Viviane. O prédio era bonito, fachada moderna, portaria com vidro espelhado, mas eu sabia que por dentro estava desmoronando. O porteiro me reconheceu.
Dona Raimunda, faz tempo. Preciso subir. Ele torceu a boca. Olha, a doutora Viviane tá com problema aqui na administração. Não sei se ela tá recebendo visita. Eu sou a mãe dela e a avó do menino que mora aí. Deixa eu subir. Ele hesitou. Depois liberou. Subi pro 12º andar. Bati na porta. Nada. Bati de novo. Mais forte. Viviane, abre! Silêncio. Bati uma terceira vez. Encostei o ouvido na porta. Ouvi um barulho lá dentro. Passo arrastado. A porta abriu uma fresta. Corrente de segurança travada. Era a Viviane. Eu quase não reconheci. Cabelo desgrenhado, oleoso, olheiras roxas, camiseta manchada, cheiro azedo vindo de dentro. Mãe, o que você tá fazendo aqui? A escola ligou. O Lucas faltou 3 dias. Ela baixou os olhos. Ele tá com uma virose. Deixa eu ver ele. Não precisa. Eu tô cuidando. Viviane, abre essa porta. Ela respirou fundo, fechou, tirou a corrente, abriu. Entrei. O apartamento era um caos. Caixa de pizza vazia no chão, roupa suja espalhada, pia cheia de louça, cheiro de lixo. Onde ele tá? No quarto. Fui pro corredor. Abri a porta do quarto do Lucas. Ele estava deitado na cama de costas para a porta, cobertor até o pescoço. Lucas! Ele virou. O rosto dele estava pálido, olhos vermelhos, magro. Vó Rai. Sentei na beirada da cama. Encostei a mão na testa dele. Não estava com febre. Você tá doente, meu amor? Ele balançou a cabeça. Então por que não foi para a escola? Ele olhou para a porta. A Viviane estava ali, parada, os braços cruzados. Mãe disse que a gente ia ter que mudar de escola, que não tinha dinheiro. Meu peito apertou. E você ficou com vergonha de ir? Ele assentiu, os olhos enchendo de lágrima. Peguei a mão dele. Não vai mudar de escola. Eu já paguei. Você vai continuar lá com seus amigos. Ele piscou. Sério? Sério. Ele se jogou no meu colo, chorando. Eu abracei ele. Senti o corpinho magro dele tremendo. A Viviane saiu da porta. Fiquei com o Lucas até ele se acalmar. Limpei o rosto dele com a ponta da blusa. Agora você vai tomar banho, vestir o uniforme e amanhã volta para a escola, tá bom? Tá. Saí do quarto. A Viviane estava sentada no sofá, a cabeça nas mãos. Sentei na poltrona em frente. Fiquei olhando para ela. Viviane, o que está acontecendo aqui? Ela não respondeu. Olha para mim. Ela levantou a cabeça, os olhos vermelhos, inchados. Eu perdi tudo, mãe. Como assim? O apartamento. Vão me despejar semana que vem. Tô com 6 meses de aluguel atrasado. R$ 10.800. O carro foi arrombado. Roubaram tudo de dentro. Quebraram o vidro. Não tenho dinheiro para consertar. Tô devendo no cartão de crédito. R$ 18.000. O banco bloqueou minha conta. Ela limpou o nariz na manga. Perdi cliente. Perdi processo. O escritório me demitiu. Disseram que eu estava desestabilizada, que não dava mais. Fiquei quieta. Ela continuou. Eu tentei, mãe. Tentei cortar gasto. Cancelei academia, cancelei Netflix, parei de comer fora, mas não deu. Não alcança. E o pai do Lucas? Sumiu. Não paga pensão faz 4 meses. Ela olhou para mim. Eu tô falida. O silêncio caiu pesado. Ela esperava que eu dissesse alguma coisa. Que eu oferecesse ajuda, dinheiro, salvação, mas eu não disse. O Lucas não pode ficar aqui desse jeito. Ela levantou a cabeça. O quê? Olha esse apartamento. Olha você. Esse menino tá passando fome. Não, eu faço comida. Tem arroz, feijão. Quando foi a última vez que ele comeu carne? Ela ficou quieta. Levantei. Eu vou levar ele para minha casa uns dias. Não, você não pode tirar meu filho de mim. Não tô tirando, tô dando um tempo para você se organizar. Você quer me punir, quer me tirar ele porque eu fui ruim com você. Olhei nos olhos dela. Não é punição, é proteção. Você não tá bem. E ele tá sofrendo. Voltei pro quarto do Lucas. Amor, pega uma mochila, põe roupa, escova de dente.
Você vai ficar uns dias na casa da avó. Ele arregalou os olhos. Sério? Sério. Ele pulou da cama, animado. A Viviane apareceu na porta. Mãe, por favor, não faz isso. Eu passei por ela sem responder. 20 minutos depois, eu e o Lucas saímos do apartamento. Ela ficou na porta, chorando. Mãe, eu preciso dele. Parei. Então melhora. Arruma um emprego. Paga suas contas. Vira gente. Descemos. No táxi, o Lucas ficou quieto, olhando pela janela. Vó, a mãe tá brava com você? Tá. Por quê? Respirei fundo. Porque a gente brigou, mas vai passar. Você vai me devolver para ela? Vou, quando ela melhorar. Ele assentiu. Chegamos em casa. A casinha pequena, o portão verde, o quintal com pé de acerola. Lucas entrou, olhou em volta. Aqui é legal. Mostrei o quarto de hóspedes. Cama de solteiro, colcha velha, mas limpa. Esse é seu quarto por enquanto. Ele largou a mochila na cama. Vó, tô com fome. Fui pra cozinha, abri a geladeira. Tinha ovo, queijo, presunto. Fiz um sanduíche, esquentei leite. Ele comeu que nem lobo. Vó, posso comer outro? Pode. Fiz mais um. Ele comeu. Limpou a boca. Sorriu. Era a primeira vez que eu via ele sorrir em meses. Naquela noite, depois que ele dormiu, sentei na sala. Fiquei pensando. A Viviane estava no fundo do poço. E uma parte de mim, a parte ferida, achava que ela merecia. Mas outra parte, a parte mãe, doía. Liguei para o doutor Augusto. Doutor, posso ficar com meu neto sem processo de guarda? Depende. A mãe autorizou? Meio que sim, não brigou muito. Se for temporário, sem problema. Mas se ela mudar de ideia e quiser ele de volta, a senhora tem que devolver. Ele é menor, a guarda é dela. E se eu achar que ele está em risco lá? Aí a senhora entra com pedido de guarda, mas precisa provar negligência. Desliguei. Dormi pouco naquela noite. No dia seguinte, levei o Lucas para a escola. Ele entrou correndo, encontrou os amigos, voltou a ser criança. Fiquei olhando ele pelo portão. Voltei para casa. O celular tocou. Era a Viviane. Atendi. Alô? Mãe, obrigada por cuidar dele. Fiquei quieta. Eu sei que eu não mereço, mas obrigada. Ele é meu neto. Não tô fazendo favor. Eu sei, mas mesmo assim... Ela respirou fundo. Mãe, eu vou me levantar. Vou arrumar as coisas, juro. Tomara. Desliguei. Sentei na mesa da cozinha. Peguei o caderninho. A lista. Tracei o número 1. Já tinha viajado de avião. Tracei o número 2. Já tinha ficado em hotel bom. Sobrava o número 3. Aprender a ler e escrever direito. Tava no caminho. As semanas passaram. O Lucas ficou comigo. Ia para a escola todo dia. Fazia lição na mesa da cozinha. Comia direito. Engordou 2 quilos. A Viviane ligava de vez em quando. Perguntava dele. Falava com ele no viva voz. Prometia buscar ele logo. Mas não buscava. Um dia, ela apareceu na porta. Era um sábado de tarde. Eu estava regando as plantas do quintal. Ouvi a campainha. Abri. Era ela. Mas diferente. Cabelo limpo, preso num rabo de cavalo. Roupa simples, jeans e blusa branca. Sem maquiagem. Magra. Oi, mãe. Oi. Posso entrar? Abri a porta. Ela entrou. Olhou em volta. A casa que ela sempre chamou de barraco. Tá cheiroso aqui. Fiz bolo. Aquele seu bolo de fubá? Esse mesmo. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, triste. Sentamos na mesa da cozinha. Cortei um pedaço de bolo. Coloquei na frente dela. Ela comeu devagar. Tá uma delícia. Fiquei quieta. Ela terminou. Limpou a boca no guardanapo. Mãe, eu vim te contar uma coisa. Fala. Eu saí do apartamento. Me despejaram. Perdi tudo que estava lá. Móveis, roupa, tudo. Consegui salvar só umas caixas. E onde você tá morando? Na casa de uma amiga. Ela me alugou um quartinho. R$ 500 por mês. E o dinheiro? Arrumei um bico. Tô trabalhando num escritório pequeno, organizando arquivo. Ganho R$ 2.000. Olhei para ela.
E como você tá pagando as dívidas? Não tô. Cortei cartão. Tô pagando o básico. Comida, aluguel, transporte, o resto, vou negociando. Ela olhou para baixo. Eu tô vivendo do jeito que você sempre viveu. Aquilo me acertou no peito. E como é? Ela deu uma risada sem graça. É horrível, é humilhante, mas eu tô aprendendo. Aprendendo o quê? Que eu não preciso de tanta coisa, que eu gastava para impressionar gente que nem ligava para mim, que eu tratava mal a única pessoa que realmente se importava. Ela levantou os olhos. Desculpa, mãe, de verdade. Fiquei olhando para ela. Minha filha. Pela primeira vez ela parecia real, sem verniz, sem pose. Só uma mulher cansada, ferida, mas em pé. Eu te perdoo. Ela começou a chorar. Levantei, fui até ela, abracei. Ela me abraçou de volta, soluçando. Eu sinto tanto, mãe, tanto. Eu sei. Ficamos assim uns minutos. Quando ela se acalmou, sentei de novo. Você quer ver o Lucas? Posso? Claro. Ele tá no quintal. Ela foi. Fiquei na cozinha, ouvindo a voz dos dois lá fora. Ele contando da escola. Ela rindo, um riso verdadeiro. Quando ela foi embora, me abraçou de novo. Mãe, obrigada por cuidar dele. Não precisa agradecer. Preciso sim. Ela saiu. Fiquei na porta, vendo ela ir embora. Meses se passaram. O Lucas continuou morando comigo. A Viviane visitava todo o fim de semana. Trazia lanche. Às vezes, levava ele para passear no parque. Ela conseguiu um emprego melhor. Advogada de empresa pequena, salário de 3.500. Alugou um apartamento pequeno, quarto e sala, num bairro mais simples. 1.200 de aluguel. Pagou a dívida do cartão em 50 parcelas. Vendeu o Jeep Compass. Comprou um carro usado, popular. Cortou o cabelo curto. Parou de fazer unha de gel. Virou outra pessoa. Um dia, ela chegou com uma proposta. Mãe, comecei a fazer terapia. É mesmo? É. Uma vez por semana. R$ 150 a sessão. Tu pagando do meu salário. Que bom. A terapeuta disse que eu preciso me reconectar com você. Reconstruir a relação. Olhei para ela. E você quer? Quero, mas com uma condição. Qual? Que você me ensine. Ensinar o quê? A viver com pouco, a valorizar as coisas, a não depender de dinheiro que não é meu. Sorri. Eu posso tentar. Então começamos. Eu ensinava ela a fazer feira, escolhendo o mais barato. Ensinava a cozinhar, reaproveitar sobra. Ensinava a consertar roupa, em vez de jogar fora. Ela anotava tudo num caderninho, igual ao meu. Uma vez ela disse, Mãe, eu te devo quase R$ 500.000. Eu sei. Anotei tudo. Ela respirou fundo. Um dia eu pago. Não precisa. Precisa sim, não em dinheiro, mas em respeito, em presença, em não ser mais aquela pessoa horrível que eu era. Olhei para ela. Então, você já pagou. 6 meses depois, eu me formei no EJA. A cerimônia foi na escola, à noite. Auditório pequeno, cadeiras de plástico, palco improvisado. Eu usei o vestido azul marinho, o escarpão preto, cabelo preso. O Lucas estava na plateia, a Viviane do lado dele, a Cida. O Clóvis, que agora era meu namorado oficial. Chamaram meu nome. Raimunda da Silva. Levantei, subi no palco. A diretora me entregou o certificado. Parabéns, Raimunda, você é um exemplo. Peguei o papel, olhei para a plateia. Vi meu neto aplaudindo em pé. Vi a Viviane chorando. Vi a Cida gritando, isso, Raimunda. Vi o Clóvis sorrindo, orgulhoso. Respirei fundo. Eu queria falar uma coisa. O microfone chiou. Eu passei 64 anos achando que eu era burra, que eu não prestava porque não sabia ler direito, que minha filha era melhor que eu porque tinha diploma. Olhei para o certificado na minha mão. Mas eu aprendi que sabedoria não tá no papel. Tá na vida. Eu sei fazer conta de cabeça. Sei guardar dinheiro. Sei trabalhar duro. Sei amar, mesmo quando não sou amada de volta. Minha voz tremeu. Esse papel aqui não me faz mais inteligente.
Só prova que eu nunca desisti. A plateia explodiu em aplausos. Desci do palco. A Viviane me abraçou. Eu te amo, mãe. E você é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Chorei no ombro dela. Naquela noite, em casa, coloquei o certificado numa moldura. Pendurei na parede da sala. Do lado, pendurei a escritura velha do terreno. Os 2 papéis. Os 2 tesouros. O Lucas olhou. Vó, você é foda. Eu ri. Não fala palavrão. Mas é verdade. Puxei ele num abraço. Você também é. 1 ano e meio depois da venda do terreno, eu estava sentada na varanda da minha casa nova. Não era mansão. Era uma casa simples, 3 quartos, quintal grande, numa rua tranquila de Interlagos. Paguei à vista, R$350 mil. O resto do dinheiro estava investido. Rendia 32 mil por mês. Eu tirava 10 mil para viver. O resto acumulava. Tinha dinheiro sobrando, coisa que eu nunca imaginei dizer na vida. O Lucas morava comigo. A guarda ainda era da Viviane, mas ela mesma pediu para ele ficar. Mãe, aqui ele tem quintal, tem escola boa perto, tem estrutura. Eu ainda tô me organizando. Ele tinha um quarto só dele, cheio de brinquedo, livro, roupa nova. Mas eu tomava cuidado, não dava tudo o que ele pedia. Ensinava ele a guardar mesada, a esperar, a valorizar. Vó, por que eu não posso ter videogame novo? Porque o seu ainda funciona. Mas o do meu amigo é melhor. E daí? Você não é seu amigo. Você é você. Ele resmungava, mas obedecia. A Viviane vinha todo sábado, trazia almoço pronto às vezes. Outras vezes cozinhava aqui mesmo. A gente sentava na mesa, os 3, comendo e conversando. Parecia família de verdade. Ela tinha mudado tanto que às vezes eu não acreditava. Cabelo curto, natural, roupa simples comprada em liquidação, unhas sem esmalte, rosto limpo. Trabalhava num escritório pequeno, ganhava 5 mil por mês agora. Pagava as contas dela, juntava um pouco, ajudava com as despesas do Lucas quando podia. Nunca mais me pediu dinheiro. Nem eu ofereci. Uma vez, ela chegou com uma caixa de sapato. Mãe, trouxe uma coisa. Abriu. Era dinheiro. Notas de 50, de 100. 3 mil reais. É o que eu consegui juntar esse ano. Quero começar a te pagar de volta. Olhei para ela. Viviane, eu sei que é pouco, que falta muito, mas é o começo. Empurrei a caixa de volta. Guarda esse dinheiro. Para você. Para emergência. Mas mãe, eu te devo... Não deve mais nada. Você já pagou. Como? Sendo essa pessoa, a pessoa que você é agora. Ela começou a chorar. Levantei, abracei ela. Fica com o dinheiro. Investe, faz crescer. Um dia você vai ter seu próprio patrimônio, sem depender de mim. Ela assentiu no meu ombro. O tempo foi passando. Eu e o Clóvis viramos um casal sério. Ele vinha jantar 2 vezes por semana. Levava eu e o Lucas para passear no domingo. Homem bom, simples, trabalhador. Ele me tratava como rainha. Raimunda, você quer viajar para onde? Não sei, Gramado talvez. Então vamos. E íamos. Conheci neve artificial, chocolate quente de verdade, hotel com lareira, tirei foto, mandei pro grupo da família. A Viviane respondeu. Que lindo, mãe, você merece. Merecia mesmo. Uma manhã de abril, eu estava fazendo café quando o Lucas apareceu na cozinha, de uniforme. Vó, posso te perguntar uma coisa? Pode. Por que você deixou a minha mãe ficar pobre? A pergunta me pegou de surpresa. Sentei na mesa. Fiz sinal para ele sentar também. Eu não deixei ela ficar pobre. Ela ficou porque gastou mais do que tinha. Mas você podia ter ajudado. Podia, mas não ia ser ajuda, ia ser muleta. Ele franziu a testa. Muleta? É. Sabe quando você machuca o pé e usa muleta? Você fica dependente dela. Não aprende a andar sozinho de novo. Ele pensou. E agora ela anda sozinha? Anda. Devagar. Mas anda. Ele assentiu. Vó, você é sábia. Ri. Eu sou velha, que é diferente. Ele terminou o café. Pegou a mochila, dei um beijo na testa dele. Vai bem na prova de matemática. Vou.
Ele saiu. Fiquei ali, sozinha na cozinha. Olhei em volta. A casa simples, mas organizada. O fogão novo. A geladeira cheia. As contas pagas. Peguei o celular. Entrei no aplicativo do banco. Saldo: 4.182.000 reais. Tinha gastado pouco. Muito pouco. Comprei a casa. Comprei um carro popular. Viajei algumas vezes. Paguei curso. Ajudei a Cida com uma cirurgia. Mas a maior parte estava lá, intocada. Pensei no que fazer. Liguei para o Dr. Augusto. Doutor, quero fazer uma doação. Para quem? Para uma instituição que ajude mulheres. Mulheres pobres que trabalham em casa de família. Quero pagar curso para elas. Alfabetização. Profissionalização. Ele ficou quieto um segundo. Dona Raimunda, isso é lindo. Quanto eu preciso para montar uma coisa assim? Depende. Para começar, uns 200.000. Para manter, um fundo que renda pelo menos 10.000 por mês. Então vamos fazer. Uma semana depois, eu assinei os papéis. Instituto Raimunda da Silva. Ia oferecer aula de alfabetização, curso profissionalizante, orientação financeira, apoio psicológico. Tudo de graça. Para empregadas domésticas, diaristas, cozinheiras, babás. Para mulheres como eu. A inauguração foi 3 meses depois. Alugamos um espaço pequeno, mas arrumadinho. 3 salas de aula, uma cozinha, um computador. Fizemos uma festinha. Bolo, salgado, refrigerante. Veio gente do bairro, vizinhas, amigas da igreja. A Viviane foi, levou o Lucas. O Clóvis tirou foto. A Cida chorou. Raimunda, você é um anjo. Não sou, não. Só tô fazendo o que eu gostaria que tivessem feito por mim. Abri as inscrições. Em 2 dias, 30 mulheres se inscreveram. Comecei a ir lá toda terça e quinta. Conversava com as alunas, ouvia as histórias. Uma delas, a Conceição, tinha 52 anos. Trabalhava de diarista fazia 20. Ganhava 1.200 por mês. Sustentava 3 filhos sozinha. Dona Raimunda, eu quero aprender a ler. Meu sonho é ler a Bíblia sozinha. Você vai conseguir. E conseguiu. 6 meses depois, ela leu o Salmo 23 na aula, sem gaguejar. Eu chorei mais que ela. Outra, a Joana, tinha 28 anos. Engravidou cedo, largou a escola, trabalhava de babá. Dona Raimunda, eu quero fazer faculdade um dia. Então faz. Mas eu não tenho dinheiro. Tem bolsa, tem financiamento e tem força de vontade. Se você quer, você consegue. Ela começou a estudar para Enem. Passou. Conseguiu bolsa integral em pedagogia. Me ligou chorando. Dona Raimunda, eu consegui. Eu vou ser professora. Você vai sim, e vai ser ótima. O instituto cresceu. Depois de 1 ano, a gente tinha 60 alunas. Precisei alugar um espaço maior. Contratei 2 professoras, uma psicóloga, uma assistente social. Gastava 15.000 por mês. Mas o retorno não tinha preço. Um dia, a Viviane apareceu no instituto. Mãe, posso fazer uma coisa aqui? Que coisa? Dar consultoria jurídica gratuita. Tem muita mulher sendo explorada. Patrão que não paga direito, que não assina carteira. Eu posso ajudar. Olhei para ela. Minha filha, advogada, oferecendo trabalho de graça. Pode. Ela passou a ir toda quarta, atendia as mulheres, explicava direito, fazia carta de cobrança, entrava com ação quando precisava. As mulheres amavam ela. Doutora Viviane é muito gente boa, parece até que não é doutora. Eu ria. 2 anos depois da venda do terreno, recebi uma ligação. Era um número de Alagoas. Atendi. Dona Raimunda? Sim. Aqui é do resort Mirante Eco. A senhora se lembra do terreno que vendeu pra gente? Lembro. Pois é. O resort tá pronto. Vai inaugurar mês que vem. E a gente queria convidar a senhora para a cerimônia. Afinal, se não fosse pela senhora, nada disso existia. Fiquei sem palavras. Eu posso ir? Claro. A gente paga a passagem, a hospedagem, tudo. Pode levar acompanhante. Obrigada. Desliguei. Fiquei olhando para o celular. O terreno que eu comprei no Brejo, que a Viviane chamava de lixo, agora era um resort. Contei para Viviane. Mãe, você tem que ir.
Vou. E você vai comigo. Eu. Você. Quero que você veja. Ela engoliu seco. Tá bom. Fomos de avião. Eu, a Viviane, o Lucas e o Clóvis. Chegamos em Maceió. Pegamos um transfer pro resort. A estrada era asfaltada agora. Não tinha mais buraco. Passamos por São Miguel dos Milagres. A vila de pescador tinha virado cidade pequena. Pousada, restaurante, loja de souvenir. O resort ficava na beira da praia. Era lindo. Prédio baixo, madeira clara, vidro. Piscina infinita, jardim com coqueiro, deck de madeira que ia até a areia. Descemos do carro. O gerente nos recebeu. Dona Raimunda, que prazer! Bem-vinda! Ele nos levou para conhecer. Mostrou os quartos, o restaurante, o spa. Paramos na varanda principal. Dava para ver o mar, verde claro, transparente, igual eu lembrava. Dona Raimunda, aqui era seu terreno. 8.000 metros quadrados. A gente preservou a vegetação nativa. Construiu em cima de palafitas para não agredir o mangue. É sustentável, certificado. Olhei para Viviane. Ela estava de boca aberta. Mãe, aqui era o brejo? Era. Ela ficou quieta. O gerente continuou. A gente vai ter capacidade para 100 hóspedes, diária a partir de R$ 2.500. Já temos reserva até o ano que vem. 2.500 por dia. O terreno que eu paguei, 90 mil. Viviane olhou para mim. Mãe, eu chamei isso de lixo. Chamou. Eu sinto muito. Eu sei. A inauguração foi à noite. Festa na praia, música ao vivo, comida regional, fogos de artifício. Me colocaram na mesa principal. O dono do grupo hoteleiro, um espanhol de uns 50 anos, fez um discurso. Agradeço a Dona Raimunda, que confiou em nós e nos vendeu esse pedaço de paraíso. Graças a ela, podemos oferecer ao mundo esse lugar incrível. Todo mundo aplaudiu. Ele me chamou no palco. Subi, peguei o microfone, olhei para o mar, para os coqueiros, para as estrelas. Eu comprei esse terreno faz 30 anos, com o dinheiro da indenização do meu marido, que morreu num acidente de trabalho. Todo mundo achou que eu era louca, que eu tinha jogado dinheiro fora. Respirei fundo. Mas eu sabia que aquele lugar era especial, porque era meu, porque ninguém podia tirar de mim. Olhei para Viviane na plateia. Eu segurei esse terreno 30 anos. Passei fome, passei necessidade, mas nunca vendi, porque eu sabia que um dia ele ia valer. Minha voz tremeu. E valeu. Não só pelo dinheiro, mas porque me ensinou que a gente tem que acreditar na gente mesmo, mesmo quando ninguém acredita. A plateia aplaudiu de pé. Desci do palco. A Viviane me abraçou. Mãe, eu te amo, e você é a mulher mais forte que eu conheço. Eu sei. Ela riu no meio das lágrimas. Voltamos para São Paulo 2 dias depois. A vida seguiu. O Lucas cresceu, passou para o ensino médio. Menino esperto, educado, gentil. Nada parecido com a versão mimada que ele estava virando. A Viviane se estabilizou. Abriu o próprio escritório. Pequeno, mas dela. Ganhava 8.000 por mês. Juntava, planejava, me ligava todo dia. Mãe, como você tá? Bem. E você? Bem também. O instituto cresceu. Viramos referência. Aparecemos no jornal local. Recebemos doação. Formamos 200 mulheres em 3 anos. 200 mulheres que aprenderam a ler, a trabalhar com direito, a não depender de marido, de filho, de patrão. 200 mulheres livres, igual eu. Numa noite de dezembro, eu estava sentada na varanda. O Lucas tinha saído com os amigos. O Clóvis tinha ido embora. A casa estava quieta. Peguei o caderninho, a lista. Olhei os 3 itens, todos riscados. 1. Viajar de avião. 2. Ficar num hotel com café da manhã incluso. 3. Aprender a ler e escrever direito. Virei a página, escrevi uma lista nova. Coisas que eu consegui. 1. Comprei minha casa. 2. Viajei pra praia. 3. Me formei no EJA. 4. Abri um instituto. 5. Reconquistei minha filha. 6. Criei meu neto. 7. Aprendi que eu tenho valor. Olhei para a lista. Sorri. O celular tocou. Era a Viviane. Mãe, tá acordada?
Tô. Posso passar aí rapidinho? Pode. 15 minutos depois, ela estava na minha porta. Entrou, sentou na sala. Mãe, eu vim te dar uma coisa. Abriu a bolsa, tirou um envelope. O que é isso? Abre. Abri. Era uma escritura. De um apartamento, 2 quartos, no nome dela. Viviane. Eu comprei. Financiado em 20 anos. Mas é meu mesmo. Não é alugado. Não depende de ninguém. Ela sorriu, os olhos brilhando. Igual você me ensinou. Abracei ela. Eu tô tão orgulhosa. Eu também. De mim. E de você. Ficamos ali, abraçadas. Mãe e filha. De novo. De verdade. Quando ela foi embora, voltei para a varanda. Sentei na cadeira de balanço. Olhei para o céu, cheio de estrelas. Pensei em tudo. No João, no terreno, no almoço de aniversário, na humilhação, no telefonema, na virada. Pensei em quem eu era. Uma empregada doméstica, analfabeta, invisível. Pensei em quem eu me tornei. Uma mulher livre, instruída, dona do próprio destino. Fechei os olhos. Senti o vento frio de dezembro no rosto. Sorri. Minha filha me chamou de burra na frente de 150 pessoas. Mas a burra tinha 4,5 milhões no banco, uma casa quitada, um instituto com o próprio nome e uma filha que finalmente aprendeu o valor das coisas. Abri os olhos e respirei.